significando necessariamente falta de atenção do marido pela mulher. O fato é que as pessoas estão na era da velocidade, da impaciência e da carência que ocorre em lapsos de segundo. Porque o meu avô namorou a minha avó durante 6 anos por carta e ninguém pegou ninguém. Num tempo em que a alma humana estava acostumada a esperar 2 meses por uma notícia e se alegrar lendo aquela carta milhares de vezes como se fosse uma conversa. Mas nesses dias internetianos em que tudo é instantâneo, 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 as satisfações têm que ser instantâneas. 6 meses parece um abandono da causa e da família, quando na realidade eu não tenho elementos para fazer essa avaliação. O que eu sei é o seguinte: tem maridão voltando todo dia para casa, dormindo lá ao lado da mulher, não viaja para lugar nenhum, chega e nunca mostra a sua própria presença. Isso é que é trágico. Agora, qualquer outro conceito que eu possa emitir com base no elemento vago do que foi descrito seria de uma precipitação extraordinária. E aí, brother? Tá, tudo bem. Caião, eu tô nesse auto-engano de até aqui pode. Mas não é contexto de swing ou adultério. O fantasma é a minha própria namorada. E não evoluímos a afetividade, a intimidade física para não entristecer os pais dela, a família e os irmãos na congregação. Outra coisa importante é que sabemos que a relação ainda é vulnerável e às vezes vislumbramos o fim, apesar do amor que existe. Até o beijo estamos quase parando, Caio. E aí o pai dela disse, disse... mais nada. Eles se amam, mas nem tanto. Aqui você vai entender. O pai dela disse recentemente, 2 pontos: vão parar de esfregação se não tiver data de casamento, ou então termina. Aqui é assim, Caio. Abraço aí pra você, o que eu faço? Pelo que eu entendi, ele estava na iminência de terminar porque não tinha nessa solidez toda, não foi isso? O pai da menina só deixa ele encostar nela se tiver com data de casamento. Isso é a última coisa, mas ele falou dele. Ah, sim. Ele falou dele, de que estava... O pior, Caião, é que não existe essa certeza toda de continuidade. Que sabemos que a relação ainda é vulnerável. Às vezes vislumbramos o fim, apesar do amor que existe. Então, vislumbra o fim apesar de que é amor. Amor não vislumbra fim, não. Você vislumbra o fim apesar do tesão. Apesar da vontade de comer a bichinha. Apesar da vontade de saber como é que ela é de trás para frente do avesso. As pessoas precisam aprender a usar amor com menos banalidade, porque tesão amor apelida tesão a 3x2 aí no vocabulário dessas pessoas. Aí é um amor frágil. Então não é amor. Se amor não é frágil. Não é frágil. Então é melhor dizer o sentimento é frágil. É um sentimento. Se ele não quiser dizer que é o tesão, que é a afeição, que é o carinho, ainda é frágil, mas não apelida isso de amor não, porque amor é coisa muito séria, muito santa, pra gente sair gastando amor nessas coisas. Aí tem um sogrão, que se for crente, tá fazendo aquele papel de crentalhão mesmo. Tá botando É melhor casar do que viver abrasado. Então para com a esfregação, porque tem que ter data para casar para esfregar, né? Aí, meu amigo, ele é que tem que ver o que existe entre eles, porque tesão entre um homem e uma mulher é natural, não precisa haver amor, não. Bota um menino de 20 e poucos anos e uma menina de 18, 19 dando beijo, se esfregando, pelo amor de Deus, se não forem 2 postes de ferro, vai fazer faísca de tesão. Vai brotar, não precisa haver amor nenhum. Isso é atração química, física, psicológica. E fica todo mundo querendo emprestar uma aura de amor a um negócio que acontece não necessariamente com alguém que você conheça bem.
Você, um homem especialmente, encontra uma mulher totalmente desconhecida, se for bonita, boca gostosa, cheirosa, insinuante, ele não quer nem saber o nome dela. O nome dela é meu amor, vem cá que eu te quero. É assim que funciona. E aí, por isso é que quase toda relação sexual banal e one night stand, aquelas relações de uma noite só, tem confissão de amor, porque o cara está apaixonado pelo tesão dele, por ela. E ela, ai, meu amor, é o tesão dela por ele. Não tem ninguém amando ninguém. Mas amor brota para lá, brota para cá, vaza. Assim, com uma leviandade extraordinária. Então ele era melhor ele reformular o que ele sente, olhar bem para o que ele sente, porque o que ele está dizendo é: não peguei a bichinha até o fim. A gente fica na chibação. Chibação. A gente vai, beijo, pega, palpa, patola a bunda, macia o peito, dá uma chegada ali nos mamilos e volta, libidinagenzinha simples. Mas eu não cheguei lá por causa dos pais dela e da igreja, do superego. Na hora que eu vou chegar, eu me lembro do pastor, do presbítero, do coral, do louvor, ai meu Deus. E me lembro daquele paizão dela ali com aquela Bíblia na mão, eu não posso fazer isso, ele se controla. O Poseidon. Se controla. Aí diz assim, mas o pior é que a relação ainda é muito frágil, não sei nem se vai ter continuidade. O amor é fraco. E para piorar ainda tem o pai dizendo, para de esfregação só com data de casamento marcada. Então o que ele está é namorando uma menina de igreja, cheio de tesão, uma vontade enorme de pegar a bichinha, não pegou por causa dos pais dela e da igreja, por causa do superego, não foi uma questão de consciência, é só uma questão de superego, de policiamento do ego comunitário e familiar, não é a consciência dele dizendo não, não é isso. Não existe esse amor todo, as fragilidades estão presentes, mas como todo homem, ele até, para não ficar, gostaria de ir até o fim, só para dizer, não joguei esse jogo sem lavrar um tento. Sem fazer um golzinho, ainda que de tabela, nos 48 minutos da prorrogação. É mais honesto dizer o que está acontecendo, meu filho, que o que está acontecendo é isso. Porque se houvesse amor entre vocês, não tinha que ter pai proibindo, igreja proibindo, sogro impondo datas, nem haveria medo do término da relação. E vocês iriam tomar as decisões da consciência de vocês em relação a ficarem juntos. Se vocês têm idade, se a idade justifica vocês casarem, se a idade justifica também vocês terem qualquer coisa mais profunda. Muitas vezes a idade não justifica nem o aprofundamento de qualquer que seja a intimidade. E aí, brother? Caião, precisava ouvir isso. Me achei durante muitos anos um cara que poderia resolver a vida usando os apetrechos de uma alma doente. Precisei passar por momentos de muita infertilidade para entender que precisava abrir mão de adornos que me faziam escravo. Usei muitas vezes o charme, a boa conversa para conquistar clientes. Me senti um prostituto de negócio, relativo ao filme, tá? Uhum. E depois prostituto de prazeres mesmo. Quase destruí meu casamento. Como fui idiota durante muitos anos, tenho nos últimos meses passado por um processo de transformação constante, inclusive mudando os valores que eu tinha na vida. E louvo a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, cara. Amém. Que bom. Filme. A minha igreja em BH é conhecida como igreja que só tem mulher bonita. Uhum. E lá tem umas irmãzinhas que não trabalham e só andam de bons carros, de roupas novas, boas. Irmãzinhas que ostentam. Uhum. Mas ninguém para assim para pensar que elas não trabalham, cara. Uhum. Ponto. Sei. Isso é um julgamento deles sobre as gatinhas ostentação das meninas e de onde vêm esses carros e essas coisas, não é? Então, ele está parando para pensar e está parando para julgar, né? E
Antes de olhar para as irmãzinhas, ele devia olhar para a cabeça dele. É, né? Espelhinho. Para botar assim bem na cara, porque ele está imaginando que muitas delas podem ser garotas de programa, isso que ele está dizendo sem querer falar. Elas estão ganhando a grana dela abundante porque estejam fazendo programa. Uhum. E vão à igreja prestar o sacrifício. E ele deve estar com tesão danado nessas irmãs e fica imaginando, elocubrando de onde vem esse carrão, de onde vem esse não sei o que. Elas não trabalham. Sei lá, meu amigo, de onde vem vovô rico, papai generoso, seja lá o que for. Ex-marido, agora, não fique fazendo ilações, porque nesse ato de fazer ilações você também faz masturbações perniciosas e emite julgamentos perigosos. Uhum. Agora, como existe a quantidade de distrações, né, que nos impede de olhar para dentro e nos autoexaminar, você vai vendo em praticamente todos os comentários aí, sempre há uma justificativa, sempre há um elemento externo que acaba virando álibi, ou a menininha que está, como é que ela ganha dinheiro, enfim, ele está se revelando, ele não está revelando ela, não trouxe nenhuma revelação em relação às menininhas que vendem carro importado, isso pode ser um monte de coisa, mas ele está se revelando nessa afirmação. O menino que você comentou agora, da namorada também, que ele fala da igreja, ele fala do pai, ele fala, mas ele não olha para o que ele sente, né? A gente sempre está buscando elementos, e ninguém para se enxergar, para se olhar, sendo que é só assim que ele vai entender o que está acontecendo, se curar, mas a gente prefere ficar apontando o dedo, julgando, fazendo ilações, interpretações, tudo para não parar diante do espelho e ver que o mal habita aqui. E ainda que lá tenha mal também, cabe a mim olhar para esse mal. Inclusive para que eu mude o meu olhar em relação aos outros e os olhe com misericórdia, inclusive. Até porque, por exemplo, se aqui no Caminho da Graça houvesse um monte de menininhas jovens, solteiras, bonitas, com carros legais, a última coisa que eu iria pensar é que elas estariam fazendo programa. Porque cada um, meu amigo, projeta o que vem dentro do coração. Era preciso que alguém chegasse e me dissesse, ou ela mesma me pedisse um aconselhamento, dissesse, pastor, sabe aquele meu carro? Sabe as joias que eu uso? Sabe isso? É porque eu faço programa. Do contrário, eu me negaria a fazer essa ilação. A vida já é tão carregada de fatos contundentes que quando você não julga, justamente porque você não julga as pessoas, elas se sentem com liberdade para vir falar com você, que eu lá vou dedicar a minha vida e a minha mente a ilações que, quando sejam correspondentes à verdade, nem porque correspondam à verdade me isentam do meu pecado, porque ele não tem fatos, e mesmo que os tivesse, não era da alçada nem da competência dele. Elas têm um Senhor no céu, que as julgará, como diz Paulo. Quanto a ti, cuida de ti mesmo, do teu coração. No caso dele, vê o motel que está instalado, o bordel de desejos, a casa de massagem na qual você viaja na sua mente para fazer uma associação tão fácil dessa natureza, não é? Então, meu irmão, se enxergue, mano. É do seu coração que emanam essas ilações, essas conjecturas todas. Cuidado. Essa esperteza maliciosa. Que só vai aprofundando esse mal nele. Ainda que ele tivesse razão, e não é o caso, não cabe saber. Não tem razão, ele não tem nada a ver com isso. Jesus diria, olha, atira a primeira pedra, bicho. Sem dúvida, sem dúvida. Isso se resolve assim. Joga a primeira pedra. Depois vai dormir com esse barulho, para ver se a torre de Siloé não vai cair na tua cabeça. E aí? Marcelo Quintela. Que maravilha. Tá aqui. Maravilha. Mandou uma aqui pra gente. Leremos Quintela. Pra nós é como se fosse um Quintana. Meu filhão Marcelo, um beijão para você onde quer que você esteja nos vendo, meu filho. E aí? Atendi um casal de noivos aqui no Caminho Campinas, que estava desesperado com o fato de que o pastor mandou separar os dois, porque o menino é bipolar. E eles se encontram escondidos do pastor. Pai e mãe de cada lado aceitam um futuro casamento. Mas o pastor disse que se eles casarem em desobediência pastoral, vão viver sobre
sob o caixa alta, açoite de Deus. Vixe. Aí Quintela manda, já imaginou, Braulio, o açoite de Deus em cima da gente num casamento? O pastor diz que tem que ser obedecido porque vela pelas almas deles. Vela, né? Isso. E esse Vela. versículo os confundiu e difundiu neles muita culpa, Caio. Uhum. Morreu. Mas é uma tragédia danada, são esses pastores que querem ser cafetão de casamento. Cafetão de São casamento. verdadeiros gigolôs espirituais de casamento. Dizem quem casa, quem não casa. São fetichistas os caras. E aí punem, proíbem, sentem um prazer mórbido em ver o delírio dos dois ali. E nesse caso empurrou os dois para a sombra. Estão se encontrando escondidos, talvez casem precipitadamente por causa da impossibilidade que foi criada, do proibido que foi estabelecido, enquanto um maluco usa o nome de Deus, o chicote de Deus, para fazer a sua punição fetichista. Ele é que sente essa pulsão fetichista de chicotear aquela bundinha. Pam, pam. Só tem tarado, meu irmão. Aí, em nome de Deus, e faz essa intervenção revelando a monstruosidade da tara dele. São tarados. São desses que frequentam o spa toque suave e que proíbem a garotinha pentecostal de cantar no American Idol. E fazem a cabeça da mãe para não receber a garota em casa. Mas terças e quintas estão lá no spa toque suave. É a mesma pateticidade diabólica, hipócrita, farisaica, doentia, satânica, e faltam-me mais expressões para designar essa doença. Caio, o peso dessa rigidez moral e controladora é sempre a antítese proporcional do que acontece dentro do cara, sempre é na mesma proporção. Na mesma proporção. Essa é uma das teses lá do meu livro Enigma da Graça, é que aquilo que está reprimido ali dentro tem o seu equivalente naquilo que depois de um tempo exacerba-se e brota do lado de fora. De modo que quanto mais repressão no dia da eclosão, no dia da explosão, no dia em que a crosta não resistir mais o magma contido no vulcão da alma, o Vesúvio que vem para o lado de fora é exatamente equivalente ao magma reprimido no inconsciente da pessoa. O vulcão é um exemplo perfeito para ilustrar o que você soca como magma no inconsciente, especialmente os magmas artificiais, os magmas das proibições que a consciência não acolhe. Porque aquilo que a consciência acolhe não vira uma pressão perversa no coração. Agora, o que a consciência não acolhe e ela aceita como imposição, como socamento, em razão de usos, costumes, moralismos, autoritarismos, imposições, mas atravessa, estupra a consciência, que não se curvou diante daquilo, apenas se deixou rasgar por aquela imposição, esse elemento, essa massa psíquica, vai virando uma pulsão à semelhança de um magma no interior da Terra, que vai ficar contido enquanto a crosta moral ou proibitiva aguentar. Mas chega uma hora, assim como na natureza, em que a pressão vai aumentando tanto do lado de dentro, e vai crescendo ali dentro, e os calores vão aumentando, e as intensidades no interior do inconsciente, a semelhança do que acontece sob a superfície da Terra, no caso de um vulcão, vão crescendo, vai querendo haver a necessidade da explosão, da respiração, do vazamento. Aí quando chega aquela hora, o pessoal se assusta, diz, mas esse vulcão estava tão quieto aí, a gente construiu Pompeia embaixo, esse Monte Santa Helena era tão tranquilo que a gente deu até o nome de Santa Helena pro bichinho. De repente, meu amigo,
Aí todo mundo entra em choque. Mas o fulano, a fulana, geralmente são os mais santinhos que ficaram com aquilo reprimido ali dentro, santinhos que eu digo, não da verdadeira santidade segundo Deus, segundo o Evangelho. O Evangelho não cria isso na gente, porque o Evangelho constrange a sua consciência pelo amor. Todas as coisas são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me edificam. Significando dizer que a minha consciência vai decidindo cada coisa que eu elimino, em razão de que a própria consciência diz convém, não convém, edifica, não edifica. Ela é o agente primordial da decisão. Não é externa, é interna. Portanto, não se artificializam as pulsões quando ela vem de um convencimento que nasce da consciência constrangida pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho, em verdade, produzindo uma consciência que diz, eu sei que estou fazendo isso porque este é o melhor para mim. Isso não produz essa pulsão devastadora. Agora, quando é porque é imposição, é assim que se faz, obedeça, se não apanha, vai ser disciplinado, vai ser expulso, vai ser mandado embora, não fica mais na minha casa, não vai mais cantar, não vai mais pregar, não vai mais isso, não vai mais aquilo. E só determinação de fariseu, de usos e costumes, não tem a ver com a palavra, nem com o convencimento do Evangelho, nem com o testemunho do Espírito, nem com o constrangimento produzido pelo amor de Cristo. O que se produz é a força de um magma poderoso, revoltoso, desgraçado no inconsciente humano, que quando eclode faz com que os santinhos da moral, os que eram soldadinhos de chumbo de obediências formais, assustem os escandalizáveis, que são outros idiotas. Que é gente que se escandaliza, é tão desgraçada quanto gente que se arrebenta. São os escandalizáveis. E no Evangelho não há lugar para ninguém que tenha a mente do Evangelho e que fique escandalizado com coisa alguma. Quem se escandaliza é quem não tem também o Evangelho dentro do coração, porque quem tem o Evangelho no coração conhece a natureza humana a partir da sua própria, e portanto não se escandaliza com nada, reconhecendo que o potencial que existe no outro, antes de existir no outro, existe também em mim. Por isso eu ando com temor e com tremor, ando quebrantado diante de Deus todo dia, sabendo que o que acontece a outros poderia potencialmente nascer, se reproduzir, eclodir, explodir também em mim. Portanto, o Evangelho em mim é garantia de não escândalo jamais. E aí, brother? O garoto acrescenta aqui. Rápido. Tá. Que é pra gente não ficar com uma pessoa só monopolizando amanhã. Claro, mas eu sei que tem amor, mas o amor está amadurecendo e sendo construído. Nossa juventude e inexperiência complicam a relação no dia a dia. Mas há amor. A gente tem muitos motivos para nos rechaçar, mas vai se aceitando em amor. Estamos aprendendo. Ele não diz a idade dele. Nos então aceitar. Ele fala no final aqui. Qual é? É 28 ele e ela 20. Pô, no meu tempo, 28 anos já era um senhor. É que o pessoal se trata também num imbecilismo etário dramático. 28 anos, meu amigo, eu pastoreava milhares de pessoas, tinha 4 filhos, vivia a vida de um senhor de 70 anos. Mas fica tudo todo indicava mundo um assim. adolescente, né? Tudo indicava um adolescente parecido. Eu pensei que ele tinha 17. Pois é. Exatamente. Está com 10 anos de retardo aí. Tem que se enxergar nesse retardo também. Continua? Muito retardo. Ele ainda está falando? Falou, ele fala mais aqui. Rapidinho, que é Estamos aprendendo a nos aceitar e nos amar do jeito que somos. Nos estabelecemos um para o outro, mas as incontinências e a imaturidade têm dificultado muito. E por vezes cogitamos terminar. Mas há amor, ainda que em duas estruturas frágeis. Tenho 28 anos e ela tem 20 anos. É isso, mas eu sei que tem amor. Que as evidências revelam que ela ainda não tenha sido presenteada com um novo nascimento. Em muitos momentos a gente parece estar em mundos diferentes. É isso que dificulta muito. Sei que ela seria um tiro no escuro. Sei que seria um tiro no escuro. Por amor, me entregaria a ela, Caio? Ou é auto-engano? Eu vou pedir para o Judá rodar aquele cara correndo no bosque, com os olhos vendados e a mão para trás, como resposta a você. Exatamente. Tá bom? Para você ver, tiro no escuro dá nisso. Ó. Quando a gente aposta na sorte,
A gente vai dizendo, não tenho certeza, tô tateando, mas vamos nessa. Amor, com sorte a gente chega lá, a gente dá certo, com muita sorte. Ela não nasceu de novo, eu tenho 28, ela tem 20, tem gaps entre nós, a estrutura é frágil, tudo é muito frágil, mas há amor, com sorte a gente chega lá, vai rodando aí. Olha você aí, meu amigo, você correndo, cheio de sorte. Um já se arrebentou, um colega que estava também apostando na sorte, aí ficam outros, e você tá aí. Não tenho muita certeza, não tenho nenhuma, estou de olho fechado, mas sei que tenho sorte. Sou um cara que vou sendo guiado por alguma coisa que me parece amor. Não tenho muita certeza não, mas com sorte a gente chega lá. A pessoa em questão é esse que vai aí em primeiro plano. E aí já dançou mais outro, que também é correndo igualzinho a você, sem muita certeza, olhos fechados, mãos amarradas, nada com muita consistência nem direção, mas a gente chega lá. Aí ele vai ficando alegre, o rapaz, ó, vai vendo outros caírem, ele vai prosseguindo, o guia, mestre aí na frente vai dizendo, vamos, corram, aí ele já está feliz da vida, acha que está chegando pro abraço, ele vai chegar, Casou. Mano, não brinque disso não, não dá para levar na sorte, nem na loteria, ou as coisas são muito concretas, ou não vale a pena. Casamento em si já traz pesos e mais pesos, imagina você antes de casar ainda ter todas essas inconsistências e essas dúvidas, e ainda ter que ir levando e apostar na sorte do amor. Pelo amor de Deus, é muita loteria. Casamento não tem que deixar espaço para nenhuma loteria. A gente indo com todas as certezas, ainda vai ter que repetir essas certezas para a gente no dia a dia da existência, um dia depois do outro. Imagina quando você vai assim, antes de começar já com esse titubeio. Mas a gente vai levando porque, amor, parece que você falou tanto isso, que era numa adversativa sempre, mas há amor, mas há amor, mas há amor. A sua construção é uma construção de negação, mas há amor, parece um autoconvencimento. Aí depois você diz, mas a gente vai, com sorte a gente chega lá. É preciso tomar muito cuidado, ver o que está motivando você, porque você cria um cenário inteiro de coisas que tem tudo para não dar certo, para achar que a gente pode resolver isso num joguinho de dado, dizendo, caiu para o lado do amor, amor. Nós não estamos numa corrida de sorte e de azar não, meu irmão. No casamento não pode haver sorteio, a gente tendo toda a certeza, já vai ter muitas vezes que esperar contra a esperança, mesmo quando se casou com todas as certezas. Imagina quando tudo é assim, tão etéreo, como a sua descrição nos faz perceber. Olhe, não me leve a mal, eu não estou aqui para agradar ninguém, absolutamente ninguém. Por isso eu não quero nem saber o nome das pessoas. Que é para falar como se estivesse do lado de lá qualquer um. Um filho meu me escrevendo iria ouvir o que eu estou dizendo aqui. Então não me levem a mal. É na lata porque tem que ser sincero, verdadeiro e franco, e o tempo é curto. Não dá para ficar de floreios. Portanto, se enxergue de verdade. E aí, brother? Tive um relacionamento com uma pessoa por quase 2 anos, Canhão. Ele era casado e pastor, não o meu pastor. Por vezes me pediu para ir embora com ele, dizia que me amava muito, que ele deixaria tudo por mim. Eu nunca quis, pois tinha receio de prejudicá-lo no seu ministério. Queria que ele fizesse direito, sem muitos escândalos, pois ele depende da igreja para tudo, inclusive financeiramente. Ela abre um parênteses e diz assim, ao qual sempre afirmou que o negócio dele era dinheiro. Fecha. O pastor? Sim. Que pastor, hein? E a mulher conseguir se apaixonar por um pastor que diz alegou que o negócio dele é dinheiro. Isso aí já tinha que cortar o clitóris da alma dela. Dizer, não,
Primeiro por ser pastor, segundo por ser casado, e terceiro por ter esse tipo de lobo. Mas vai lá, tem gente que gosta de relações bestiais. Com cachorro, com lobo, com... Amor na selva. Amor na selva. Não é não? É, com apes. É amor selvagem. É, com... Até o King Kong tá numa melhor nessa história. Não, King Kong. Vamos lá. Ele chegou a largar da mulher por um mês, sabe, Caio? Uhum. Comunicou aos líderes da sua igreja, fez um mondinho. Sem falar de mim, claro. Claro, ele ia falar dela. E parecia que ia tudo bem, ficávamos juntos toda semana, mas ele nunca me levou no hotel dele. E a gente só se encontrava tarde da noite. Aí ela, a parênteses, entendo que devido ao meio evangélico era necessário. Ela entende. Ela fecha. Ah. Há poucos dias, alegando sentir falta do filho, disse que estava voltando para casa dele só por causa do filho. É a Nelson conversa Rodrigues. de todos. Aí já dá um Rodrigues. Rapaz, é o roteirinho, é o mesmo, os caras não inventam outro roteiro, é o Aí mesmo ele lança, script. ela... Isso depois de me ofender de vários nomes que não convém aqui descrevê-los. O pior de todos foi ouvi-lo dizer que eu fui enviada pelo diabo para destruir a vida dele. Ah, era a pomba gira. Isso. Que ele pediu primeiro para girar muito em cima dele, para dizer depois, show pomba, já girou a beça? É branca, vai na paz. Vai na paz, é. É ruim, hein? Essas pombas não vão na paz, não são Não. branquinhas. E aí? E Deus sabe o quanto é a pomba que bate na janela do dentista. Do dentista, é aquela ali. Você lembra ontem? Eu lembro. E Deus sabe o quanto isso nunca foi meu desejo, sabe, Caio? O quanto o amei e o amo. Ainda amo, bicho? Amo ainda. Ah, Teria feito Jesus. tudo para ajudá-la. Ela abre um parênteses. Isso é só uma parte de tudo que aconteceu nesses 2 anos. De enganação, de Fecha. enrolação. Resultado de tudo isso, 2 pontos. Um vazio se instalou em meu ser. O melhor de mim eu entreguei nessa história. Agora parece que não sobrou nada de mim, Caio. Tento continuar com meus afazeres na igreja que frequento, mas meu corpo está, porque o resto de mim não sei onde perdi. Me sinto perdida, Caio, e tão fora de mim. O que eu faço? Para onde eu vou, Caio? Tem que ir para Jesus, minha filha. Ir para Jesus e abraçar a dignidade de ser, porque você perdeu toda a dignidade de ser. Por isso é que você procura alguma coisa de gente em você e não está achando. Você se esvaziou de toda a dignidade, se deixou vampirizar por esse vampiro, chupou seu sangue. São vampiros, minha filha. Chupam tudo, você fica aí, um zumbi desses caras, apaixonada pelo monstro. Pelo monstro, como eu disse, uma mulher que tivesse um pingo de amor próprio já teria o clitóris da alma decepado. Se não tivesse decepado pelo fato dele ser casado, ter filhos, ser pastor, tê-lo-ia todavia decepado pelo fato de ser um pastor que bota entre parênteses para você que o negócio dele é dinheiro. Aí você diz que ama um sórdido ganancioso como este e que tirou férias da igreja alegando alguma coisa lá para o conselho dele. Deve ser uma dessas igrejas onde ele é o dono. Porque se fosse uma igreja histórica, presbiteriana, batista, metodista, congregacional, não dá para chegar na igreja e tirar férias assim. Eu estou com um problema lá com a minha mulher, estou precisando me sair de casa, aí todo mundo, caramuru, caramuru. Não é assim, não. Numa igreja histórica, o buraco é muito mais embaixo, é sério. Mas pela construção que você fez, ele deve ser um desses donos da comunidade, que está na mãozinha dele. Vou tirar férias porque eu estou cansado, o casamento está pesado, eu estou precisando orar, jejuar, meditar, ficar sozinho, ouvir a voz de Deus. Vou para um hotel que ele não disse para ninguém qual era. Lá na igreja não. Porque você não sabe quem visitou esse hotel, minha filha. Você só chegava lá à meia-noite, pela porta dos fundos, para ser devidamente traçada e dispensada.
Aí bateu aquela saudade do filho, enorme, incontrolável. Depois que ele já tinha tirado as férias hedônicas dele com vocês, sabe lá com quem mais, resolve voltar para casa para essa esposa que está sempre em posição ginecologicamente passiva para ele. Muitas delas também viciadas na prostituição ministerial, de mesmo engolindo sapos cururus e sendo mal amadas, rejeitadas, enjeitadas, desprezadas e acachapadas, aceitarem aquilo pela mesma dependência financeira e de vida superior, especialmente quando são pessoas de origem pobre e que encontram no ministério um status que em outras perspectivas sociais e econômicas nunca teriam e sujeitam-se a qualquer coisa. Aí ele volta, o tirano. Desacata você, leva tudo de você, você diz que não sabe porque está vazia, porque você entregou sua alma, vendeu sua alma para esse cara. O que você tem que fazer hoje? Ajoelhar-se. Agora, aí onde você está, dizer: Jesus, eu pequei contra ti somente, eu privilegiei o meu engano, privilegiei o meu desejo, privilegiei a mentira, privilegiei a traição, privilegiei o fato de que, se fosse em mim, valia tudo desde que ele ficasse só comigo, privilegiei a infidelidade, privilegiei tudo. Negociei meu ser por inteiro, me entreguei a alguém que só queria me usar. E agora estou constatando isso. E ainda fico alimentando no meu coração num desamor total por mim, numa falta de respeito completa por mim mesma, sem amor próprio nenhum. Ainda fico dizendo que amo o vampiro, amo a morte. E essa é a razão pela qual você está vazia, porque você morreu. Ajoelhe-se e faça a confissão da sua morte diante de Deus. E busque diante dele um lugar de arrependimento, de conversão, de perdão, e você encontrará. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Ele está perto, não está distante, está aí ao seu lado. E você o encontrará agora e será perdoado agora. E comece daqui para frente a desenvolver amor próprio, respeito próprio, dignidade, consciência. Minha filha, os fins não justificam os meios. Ninguém é feliz pisoteando, com mentiras, a vida e a existência de ninguém. Não existe felicidade nas associações mentirosas e sórdidas. Não existe chance de um amor verdadeiro quando aquele que se pretende companheiro é um lobo, é um idólatra, é um incrédulo, que adora o dinheiro, que cultua Mamon. Você e um pai de santo teriam melhor chance do que você e esse adorador de Mamon, que é pastor evangélico, de uma categoria evangélica sem evangelho, onde o Deus dele é o ventre dele, o ídolo dele, o Deus dele é o dinheiro. E os santos de devoção dele são todos os do ministério, da aparência. Mas você é um objeto. Você é uma caçapa. Você é só para enfiar prazeres e puxar descarga. É duro o que eu estou dizendo, mas só assim você se enxerga. Pelo amor de Deus, se enxergue. Porque você tem valor, minha filha. Você foi comprada não por preço de ouro, nem de prata, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo e revelado hoje, agora, para o resgate da sua alma, desvalorizada por você mesma. Mas, pelo amor de Deus, deixe que o Espírito Santo revalorize a sua vida com dignidade. Você é filha de Deus, minha querida. Filha de Deus. Você é filha de Deus. Invoque o Espírito Santo.
que quer ser o penhor, a garantia da sua salvação, o valor supremo da sua vida, para habitar o seu coração, e pare de amar o mal, pare de amar o engano, pare de cultuar essa fantasia do inferno no seu ser, pelo amor de Deus. Eu sei que o que eu estou lhe dizendo é palavra de Jesus. Eu sei que se Pedro estivesse sentado aqui no meu lugar, estaria lhe dizendo isso, Paulo estaria lhe dizendo isso, João estaria lhe dizendo isso, com palavras antigas e daquele tempo estariam lhe dizendo o mesmo conteúdo. Eu sei que se Jesus estivesse aqui, ele estaria dizendo: mulher, eu tão pouco não te condeno, agora para de pecar, vai, não peques mais. Vai emprestar valor à tua vida, significado à tua vida, vai viver conforme um ser criado à minha imagem e semelhança, vai encontrar o sentido da sua vida, vai recuperar o conteúdo de ser no seu coração, em nome de Jesus. Temos que terminar, gente boa, 12h20 agora. Encerrou? Tinha mais uma aí, você está meio desesperado, né? Hoje tá muita gente, Caio. É. Como ontem à noite no Cabra Macho, que estava bombando. Ontem bombou, hoje bombou muito também. Mas assim, infelizmente... Umazinha, só o Thiago corta... O Thiago já foi. Mas você vai levar o HD, ele diminui o tamanho dos intervalos comerciais, das propagandas e das músicas, faz um corte no segundo tempo às 3 da tarde para ficar só com 3 horas de duração. Essa é a manha. De manhã a gente passa, eles dão umas cortadinhas lá e acaba, vai de 3 às 6. Toma uma saideirinha aqui. Vamos lá. Então. Pessoal, então, que está em casa, amanhã tem mais. Vamos quente aí que vai rolar. Dá esse recado ao Thiago, para ele fazer esses cortes necessários. Sim. Casei com 18 e ele 22. Igreja, legalismo, casamos virgens e tudo mais. Fomos felizes. Passaram 4 anos e minha família e ele, um dia, chegaram e contaram que tinha tido um caso com uma menina. Daí desse caso nasceu um filho. Ele tinha que idade? Casou com 20. Ela casou com 18 e ele com 22. Ela não fala a idade depois. Igreja, legalismo, casamos virgem e tudo mais. Fomos felizes. 4 anos depois, ou seja, ela com 22 ele com 26, minha família e ele um dia chegaram e contaram que tinha tido caso. Ele tinha tido um caso. Que ele tinha tido um caso com uma menina. Daí desse caso nasceu o filho. Ele não teve coragem de contar. O pastor disse que a ele para esconder as facas, porque de certo eu o mataria. Olha o pastor. Pastor, vai lá, conta, mas esconde as facas. Esconde as facas. Qualquer pastor, arma branca, por favor. O pastor sabe as ovelhas que ele está criando. Exatamente. Mudamos de bairro, mudei toda a minha vida sem saber o porquê. Um dia minha mãe, junto com toda a minha família, chegaram junto e junto com meu marido me contaram o ocorrido. E aí, Caio? Há perdão? Claro, se ela ama ele, se ele a ama, há perdão. A gente mostrou aqueles filmes aqui de traidores, lembra? Sim. Daquela série Traidores, do pastor que, a mulher do pastor, traiu o pastor como uma ovelha, um garotão da igreja. Mas ela amava o marido, foi um vacilo desgraçado. E o cara sofreu um inferno. Mas perdoou o rapaz foi embora para um outro lugar e adotou o filho da mulher com o cara, na presença de toda a igreja. E o menino hoje está com 11, 12 anos de idade. Ele disse: eu gostaria que aquilo tivesse acontecido? Não, jamais. O que aconteceu foi pecado? Foi. Agora, eu não associo o meu filho adotado à tragédia do passado. Ele é uma bênção na minha vida. Claro que há perdão se eles se amarem. Se eles não se amarem, tem que haver perdão também. Se eles se amarem, é o perdão para ficarem juntos. Se eles não se amarem, é o perdão para se separarem. Mas perdão tem que haver sempre. Até para se divorciar tem que ter perdão. Até para se separar tem que ter perdão. Sim. E para ficar junto tem que ter perdão, senão vai ser um inferno, jogando isso na cara do outro. Tem que ter perdão, minha filha. O evangelho é perdão. Se o evangelho não for perdão, o evangelho não serve para mais nada, você entendeu? Não dá para orar sem perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vai ler Mateus 18 agora. Mateus 18 e veja se dá para perdoar ou não dá para perdoar. Dá para perdoar sempre, dá para perdoar tudo.
Ainda que você tenha o direito de dizer, eu perdoo tudo, não quero mais ficar casada. Mas perdoo. E vou amar, vou querer bem, vou trabalhar pelo seu melhor, não quero mais ficar casada. É um direito seu. Jesus disse que seria, o Evangelho determina que poderia ser, mas não para não perdoar. A gente, até para se divorciar, perdoa, até para se separar, perdoa. E para ficar junto, tem que perdoar mesmo, que é para não transformar aquilo numa trituração acusativa e diabólica da alma do outro todo dia. Se há arrependimento e há amor, e você o ama e confia no arrependimento dele, perdoe-o. Se você acha que não dá conta de continuar e não quer mais, perdoe-o e abençoe-o e deixe-o ir. Mas perdão é a única coisa que não pode faltar em momento nenhum na vida da gente, para que não se interrompam as nossas orações e que para que a nossa existência não se transforme numa abominação diante de Deus pela retenção do espírito amargurado e pela falta de perdão. Agora aqui acabou. Encerrou carreira. Acabou, eu queria ainda ler um texto e outras coisas mais, mas não vai dar tempo. Senhor Jesus, nós te entregamos este tempo juntos, pedindo que tudo o que dissemos com sinceridade, com simplicidade, com verdade, com amor e com toda a certeza de que o teu Espírito está fazendo mediação entre nós e os que nos ouvem, ganhe a eficácia da verdade, da transformação, da conversão, do arrependimento, da mudança de mente e gere a novidade de vida. É o que eu te rogo em teu nome, Senhor Jesus. Bye, bye, planeta Terra.